seja bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. E hoje com um sabor incrível e diferente com a nossa amada sommelier, Carol Bose. Obrigada. Seja bem-vinda, Carol. Obrigada, Lê. Obrigada pelo convite. Obrigada por ter aceito esse convite. Hoje vamos gravar a respeito da importância, da relevância e da delícia que é ter vinhos à nossa mesa. Isso mesmo, perfeito. Vamos lá? Bom, então hoje eu escolhi para esse nosso vídeo maravilhoso um almoço elegante com a nossa sommelier. Essa toalha maravilhosa de hortênsias. Vocês amam. Ela é um charme. Linda, olha os detalhes. Né? Aqui nós só colocamos o prato de entrada, fica à vontade. Porque nós vamos comer a entradinha, que é um pãozinho italiano. Delicioso. Mamma mia, Mamma que buono. mia. Essa amada já morou na Itália. Delícia. Ai, É um país assim esplendoroso. sim. E tem tudo a ver com a Le Fiori. É verdade. Né, A Carol? nossa flor. É, Le Fiori é uma tradução italiana, né? Meio. Licença poética. É uma licença para arrasou! E quando eu digo que a Itália tem muito a ver com a Le Fiori, é porque esse cenário a gente Isso. vê muito na Itália. A gente tem perdido cada vez mais, né? A correria, o trabalho, a gente tem perdido essa essência da mesa posta. E na Itália, isso aqui é muito, é natural, é convencional, é todo dia. Gente, eles fecham comércio lá na hora do almoço pra almoçar em família e pra tirar uma pestaninha depois Com do almoço. certeza. A cesta famosa. E hoje nós vamos viajar para Itália. Vamos lá? Através dos vinhos. Exatamente. Inclusive, se você ainda não foi e vai demorar um pouquinho para você ir, comece pelos vinhos. Você pode viajar pelo sabor da Itália através desse cenário, por exemplo, trazendo à sua mesa um bom vinho, um pão italiano, um queijo ralado, um parmesão ralado, um azeite, uma mesa posta, não é verdade? Exatamente. Então isso já remete uma viagem à Itália. Vamos lá então? Vamos. Ó, aqui eu vou começar servindo a água. Nós temos água com gás aqui. Sim, isso é muito particular. Não tem problema ser com gás e também não tem problema ser sem gás. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que no meu dia a dia eu prefiro sem gás. Mas com gás, algumas pessoas sentem uma melhora nas papilas gustativas, deixam ela mais sensíveis. Isso aí são vertentes de opiniões e estudos diferentes. Mas a água é uma regrinha básica para acompanhar o vinho. E eu brinco que é uma regra básica para que você se mantenha hidratada, porque o álcool ele desidrata. Então mesmo que você deguste pouco, ele tem, né, o álcool já faz isso no nosso organismo, ele já desidrata. Então o importante é você sempre ter ao lado da taça de vinho uma boa taça de água. Cada gole de vinho, uma de água. Nós vamos treinar hoje aqui. Isso aí, eu fui escalada por mim mesma a participar desse treinamento. Isso mesmo. Carol, fica à Eu fui vontade. escalada para estar aqui. Adoramos. Já nós vamos fazer tim-tim. Exatamente, fica à vontade. Pegue seu pãozinho italiano. Gente, Itália é assim, sem frescura, tá? É com as mãos. Não é porque temos vinho à mesa que precisa ficar tudo engessado. Não. É com naturalidade, trazendo o vinho pro teu ambiente. Eu trabalho há quase 20 anos nesse segmento. Nossa. Mas se falando em estudo, eu estudo há 14. Então, há 14 anos atrás, o vinho ele era totalmente inacessível para minha realidade. E como vender um vinho se você não vive? Né? Para mim é difícil, porque ler que é bom, legal, eu vou falar pra você, olha, eu li que é bom, eu vou falar é bom, porque na minha mente eu tenho a confiança da minha leitura, mas não basta só a gente entregar o bom, a gente precisa de adjetivos reais, vividos, e a gente só consegue isso quando a gente experimenta e realmente vive a experiência. Vive, exatamente. Então eu passei a trazer o vinho pra minha rotina. Esses vinhos, eles não eram os mais caros, que muitas vezes o cliente ia procurar, mas eles eram o que se encaixava no meu bolso. E eu acho que isso eu faço questão de falar. Porque, Lê, muita gente deixa de ter o vinho à mesa porque não sabe comprar ou porque às vezes pensa que o caro que vai ser o bom. Mas o vinho bom, primeira regra, ele tem que encaixar no bolso. E aí, na qualidade, é só procurar uma loja, que hoje nós temos muitas lojas, inclusive o nosso patrocinador, a Gran Cru, a Júlia, que é uma pessoa altamente capaz de sugerir
e com essa imparcialidade, e jamais vai te falar que compre mais caro porque é melhor. É isso que é legal, Carol. Nós temos, às vezes a gente brinca assim, que a gente vai comprar um sapato e a vendedora fala, nossa, ficou lindo, maravilhoso, e você vê um sapato, uma roupa, e você vê que você não tá bem naquilo. Então, às vezes, não se encaixou. E ali na Gran Cru é legal, numa loja que tem alguém pra te ensinar e te explicar, ela vai saber ela vai procurar saber, né? Ela vai primeiro te entender, né? Isso. O que você vai comer, o que vai receber, quem você quer surpreender. Eu brincava com os meus clientes, brinco até hoje. Olha, eu não sou detetive, mas eu vou te investigar. Ah, legal. Porque primeiro, né, o que eu perguntei pra você, primeira coisa, qual vai ser o cardápio? É verdade. Então logo vai chegar o nosso cardápio maravilhoso. Enquanto isso nós vamos lá. Continuando. Lê, por favor, coma também um pãozinho Vou comigo. Vou colocar aqui a mãozinha pra não fazer arte, viu, gente? Ó, azeite na Itália. Esse azeite, Carol, trouxemos de lá, na nossa viagem. Eu gosto de fazer um pouquinho diferente, me dê uma licença. Sim. Coloco aqui, ó, e esse azeite, ele é o tal do óleo novo, né? Que tem um processo diferente. Já me sinto muito honrada por estar provando o óleo novo. Eu guardei pra isso, pra gente fazer aqui. O sabor dele é muito mais intenso. O nosso azeite, mesmo que é o azeite que a gente compra de qualidade, extra virgem, que tem uma acidez até 0,5, ele já é muito mais processado. Esse óleo novo nós compramos diretamente do produtor. Você vê que ele é mais denso, né? Mais denso, uma cor mais, né, viva. Mais viva e um sabor delicioso. Vamos provar? Gente, e eu vou fazer como se faz na Itália, tá? Ó. Isso Exatamente mesmo. isso. Então, das duas formas, o azeite no pão, no prato é muito usado lá. Inclusive, às vezes, tem pessoas que gostam de colocar um salzinho, uma pimenta preta. Aqui, ó. E passa, olha só, isso mesmo. E passa. Eu adoro. E aí, nós aprendemos, aqui, ó, um salzinho. Não precisa, porque o nosso pão aqui, ele é salgado. Eu estive em Florença. E lá, sempre vem a cesta de pães, acompanhado de sal. E aí nós perguntamos por quê, né? E o pão é bem sem gosto, bem sem sal. Isso. E nós identificamos isso. Mais firme, né? É mais firme, bem mais. Mas o pão de Florença é sem sal. Porque na época da guerra, quem fornecia o sal pra cidade de Florença era Pisa. E aí eles deixaram de fornecer e eles não deixaram de fazer o pão. Então eles faziam o pão mesmo sem o sal. E hoje acompanha a tradição até hoje. E chega lá e eles contam essa história. E é super legal. E aí eu acostumei. Fiquei 15 dias na Itália e acostumei a comer um pãozinho. Que delícia. Chuchado, como que fala? Pocciare. Pocciare. Nós aqui no Brasil falamos, vamos chuchar o pão. Mas, gente, a Lê me serviu a água. Nada mais justo que eu sirva o vinho. Você aqui ansiosa? Então eu vou aproveitar essa informalidade, vou me manter sentada. Escutem o barulhinho. A giradinha, ó. Por que essa giradinha? A giradinha, porque ela corta a gota que desceria mais rápido. Claro que aqui nós temos um descanso pra gota, né? Ou corta a gota. Mas eu vou girar novamente aqui, ó. Você serve o vinho. Quando você quiser parar, você gira ele ainda na taça. Mas nós temos aqui esse descanso, porque eu pensei, não posso sujar a toalha da mesa. Então vamos, né? E é ótimo. Quantas vezes a gente não coloca uma toalha branquinha? Ou às vezes... Não queremos, independente se é branco ou se tem detalhes, nós não queremos uma gota de vinho na toalha. Exatamente. E aqui essa peça, ela é muito boa pra isso. Mais um aprendizado. Às vezes a gente acha que é frescura. E é interessante a gente saber pra que serve cada passo. Sim, é interessante. Vamos lá, qual é o próximo passo? O próximo passo, antes do primeiro passo de sugestão aqui pra degustação ser melhor explorada, eu quero falar um pouquinho sobre a taça. Aqui vocês estão vendo que ela colocou uma taça trabalhada para água e a taça de vinho é lisa. Nós, profissionais do vinho, né, eu enquanto sommelier, eu sempre prefiro a taça lisa. Por quê? Porque a gente vai trabalhar os passos da degustação. Então, qual é o primeiro passo? O olhar. Nós vamos olhar para o vinho. Pra gente... Tudo comunica no vinho. Desde a cor, da estrutura, do aroma. Então, nós começamos pela análise visual. Depois, nós vamos para a análise olfativa. Bom, né? Meu Deus! E é isso, gente. O vinho faz isso. Incrível. Ai, ele sabe aquele suspiro de primeiro namorado? É isso. Então o vinho ele te traz essa sensação gostosa. Mas falando só mais um pouquinho sobre o primeiro passo, que é o visual, aqui você já consegue ver se você tem um vinho jovem, se você tem um vinho maduro ou se você tem um vinho velho. Velho no sentido de guarda, potencial de guarda, né? Porque isso também é um outro conteúdo, mas existem muitos mitos sobre o vinho. Não existe isso, vinho bom é vinho velho, não. Vinho bom, ele é aquele escolhido para a ocasião. Tem os seus motivos que daí lá quando você for comprar, escolha sempre um lugar que tenha uma pessoa capacitada, um atendente especializado para te
orientar sobre essas dicas. Excelente. Então aqui, ó, ele já mostra que ele é um vinho de personalidade, porque ele tem uma cor que traz personalidade, certo? Então ele não é um vinho transparente, Ele meio até meio marronzado, né? Isso mesmo. Ele é um rubi mais fechado, mais tabaco. Ele tem um vermelho, mas um vermelho que vai pro amarronzado. Existe, será essa palavra? Um toque de marrom, pronto. E aí nós vamos sentir. Sentimos ele sem girar a taça. Agora vamos girar. Pode pegar aí, mas aqui pra mim explicar é mais fácil, ó. Pra poder o pessoal ver também. Gente, esse Você jeito de gira- pegar, eu não vou nem tentar. Ó, isso aqui, quando vocês praticarem todos os dias, por alguns anos, vocês vão conseguir. Fica tranquilo. Se conseguir pegar aqui, eu já sei que tá tomando todos os dias. Verdade. Se não pegar aqui, eu já sei que toma só Como que durante é a semana. Brincadeira, Lê. Não, deixa Ó, então já aproveitando, nós podemos segurar na haste, são duas formas corretas, ou segurar na base. Aqui não vamos segurar porque não é correto. Vocês podem ver no Oscar, no lugar mais chique que se pensar. Está errado, para que não esquente o seu vinho, tá? Por que que nós giramos ele? Você não precisa girar tanto, eu tô girando enquanto eu tô falando. Vamos fazer um teste. O que que você acha do aroma? Muito mais. Ele fechou ou ele abriu? Abriu. Ele abriu. Totalmente. Então ele abre os aromas. E eu gosto muito de usar a referência pandemia, pós-pandemia. Na pandemia, todos nós ficamos trancados em algum lugar, seja em casa, seja no apartamento, nós ficamos trancados, sem poder sair, certo? Certo. Primeiro dia que nós tivemos assim o respiro, tenho certeza que a maioria quis caminhar, quis correr, quis sair. Então vamos pensar, olha só, a safra desse vinho. 2021, nós estamos em 2023. Ele estava preso na garrafa desde 2021. Ele quer respirar. E esse movimento ajuda o vinho a entrar em contato com o oxigênio e respirar. Então eu gosto de usar essas didáticas do nosso dia a Super dia legal. para simplificar o que é airar o vinho. É lindo falar isso, eu uso também. Eu já tinha ouvido falar em oxigenar. Oxigenar. Mas quando a gente traz Não, um excelente. exemplo do nosso dia a dia, fica mais fácil. Gente, vamos salvar os vinhos. Vamos que estão abrir. presos nas Não vamos garrafas. Tchim, tchim. Tchim, tchim. E agora o próximo passo nós podemos, porque ela tá com vontade. Ai, eu tô. Então vamos. Gostoso, né? Aveludadíssimo. Olha só, vocês vão fazer isso em casa. Qual a diferença de beber e degustar? Eu uso uma explicação muito simples. Você bebe tudo aquilo que você faz. Glu, 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 glu. Colocou, foi pra garganta, engoliu. Colocou na boca, foi pra garganta, engoliu. Bebeu. Quando você degusta? Quando você presta atenção na bebida. E aqui estamos falando do vinho. Então, a gente coloca ele na boca, segura ele um pouquinho na língua ou faz um bochecho mesmo, essa é a palavra. Delicadamente e depois engole. Como se você mastigasse a uva líquida. Porque aqui nós temos uva, Uau. só que ela tá líquida. Então você vai explorar muito mais do que se você colocar na boca e engolir. Por que muita gente fala, eu não gosto de vinho, eu sinto álcool? Porque não degusta. Ninguém ensinou essa pessoa a degustar. Então quando você prestar atenção no vinho, você vai ver que ele vai te surpreender a cada momento. A cada prova. Prova novamente. Também tem outra técnica. Você pode abrir um pouquinho a boca Então, o para que você tá entrar em fazendo? contato, para entrar o oxigênio, vai airar mais o vinho, você vai conseguir. Verdade. Você tá sentindo sua boca salivar? Tô. Não tá dando vontade de provar mais? Por quê? Porque ele é um vinho que tem personalidade, a gente já começa a ver pela cor, tá? Ó, olha só as lágrimas desse vinho. Eu vi. Gente, não sei se tá dando pra vocês verem, ó, escorrendo aqui. Isso indica que ele tem um bom teor alcoólico, tá? Isso eu já ensinei lá na minha página do Isso, Instagram. muito bem, parabéns. Então, isso mostra que é um vinho com personalidade, com estrutura, com um poder enogastronômico, que é a junção da bebida com a comida, do vinho e a comida, que é o que nós estamos fazendo aqui. Ele tem um poder enorme de harmonizar com mais pratos. E a acidez dele é super importante porque uma gastronomia italiana, que nós estamos falando de um vinho chamado Il Pulmo. A uva é primitivo, então essa uva ela tem um açúcar residual natural mais elevado. Isso no paladar traz o quê? Leveza. Leve. Então sabe aquele vinho que você provou e falou assim, não gostei, amarrou minha boca? Não é esse. Esse é o quê? O que você sentiu, Lé? Aveludado. E gente, eu vou falar, na hora da prova, ninguém disfarça. Vocês têm aqui o vídeo, volta pra ver a expressão dela. Porque eu posso ter, eu treinei mais, então eu poderia, né? Não porque eu amo esse vinho, tanto é que escolhi esse pra trazer. Mas é muito difícil disfarçar quando não gosta a expressão. Porque é algo que você põe na sua boca. Então se ele incomodar, você vai fazer uma careta. Não tem jeito. E a minha cara foi de delícia. Eu acho que foi de delícia. Foi, eu acho que tenho foi de certeza. aprovação. Agora vamos provar
Coma seu pão do jeitinho que você gosta, passando no azeite, na pimenta e prova esse vinho. Por que você escolheu esse vinho para uma entradinha de pão italiano? Eu escolhi pela leveza e pela dois fatores. Eu queria trazer a uva Primitivo pela leveza dela e por esse toque macio, que é característico da uva Primitivo. Por ser do sul da Itália, que é um lugar mais informal, litoral, então praia, entradas. Posso? Pode, por favor, eu quero saber nós queremos saber as suas impressões. Ele é o mesmo vinho? Ele se comportou igual? Não. Isso. Não. Por quê? Por quê? Eu Nunca reparei nisso. O vinho, eu não sei, alguém já ouviu falar que o vinho ele é mágico, e realmente o vinho é mágico, porque, gente, o vinho é uma bebida viva. Então, a cada momento ele está em constante evolução ou declínio. Hoje nós não vamos falar do declínio, que um exemplo é quando você guarda um vinho, ele passa dias, mais dias do que o esperado, e aí você perde as qualidades do vinho. Então, isso é um declínio. E nesse caso, nós vamos falar da evolução. Lembra que eu falei que eu escolhi ele porque ele é um vinho que tem delicadeza, mas ao mesmo tempo tem acidez, ele é aveludado, mas ao mesmo tempo ele tem personalidade. Coitado. E ele tem um alto poder de harmonizar, que é o alto poder ali para enogastronomia. Ele vai se transformando a cada harmonização. Quando nós chegarmos no prato principal, você vai provar e você vai ter uma outra impressão do vinho, porque ele abraça a comida. E sobre a harmonização, quando a gente sabe que a harmonização deu certo? Quando nenhum dos elementos, acidez, tanino, leveza ou estrutura, o pão, o azeite, a pimenta, o sal, olha quanta junção. O álcool incomoda. Alguma coisa te incomodou? Olha pra eles, senão eles vão achar Nada! que eu tô pistando pra você. Nada incomodou! Porque vai... Gente, delicioso! Eu tô encantada, eu tô assim. Ai, Sim, eu tô estática, não é? tipo, prestando atenção, porque eu gosto muito de vinho. Eu tenho uma... O meu gosto pelo vinho, ele foi vindo aos poucos com as pessoas que eu fui, né, me conectando. E ele foi vindo aos poucos, mas eu não sou entendedora de vinho, nada disso. Mas eu gosto tanto. E esse aprendizado é algo tão surreal. E daí Espero o que sabor... vocês gostem tanto também. Vai amar. E os sabores, a gente vai lembrando da Itália, das viagens. Ai, Sim. Nossa. E o vinho tem esse poder. Por isso a importância do vinho à mesa. Eu falei pra Lei que eu gostaria de falar da importância do vinho à mesa. Primeira coisa, o vinho, ele abraça as pessoas. Quando escolhido e conversado com naturalidade. Porque existe, todo mundo sabe, que existem as formalidades, os rituais dos vinhos. Existe, são importantes. Mas não para esse tema que nós queremos colocar, que é convidar você a escolher um vinho que você gosta. Se você gostar de um vinho mais suave, comece pelo mais suave. Eu, enquanto profissional, te digo que você vai começar, mas você não vai ficar no suave. Porque você sente falta demais. Exato. E o que acontece com o suave? Na enogastronomia, você não explora tanto, porque o açúcar fica mais em evidência. Então, quando você tem um vinho seco, quem for lá na Gran Cru comprar esse vinho, porque eu li, na nossa legislação, atrás ele está escrito meio seco. Por que meio seco? Por conta do açúcar residual. Só que esse açúcar ele não é adicionado. Então, quem gosta de vinho doce, suave, pode começar com um vinho bem. que no contrarótulo traz o meio seco. Porque são uvas que têm um teor de açúcar natural. Sensacional. E isso faz com que a tua massa, o teu pão com azeite, o teu queijo fique mais gostoso. Ó. Inclusive, eu vou provar aqui a harmonização que ela Ai, fez. vai, prova. Eu tô colocando outra taça aqui pra gente provar o segundo vinho também no momento certo, tá? Legal. A gente prova os dois na entrada e os dois no principal. Tá bom. O importante Comigo. é provar, Carol. Carol, o ó. importante aqui é degustar, Sim, linda. me chamou, tem que ter vinho. Ai, Não importa se é café da manhã, brunch, almoço, café da tarde ou jantar. Isso mesmo, adorei. Mas também tomo outras coisas, viu, gente? Vinho branco. É que o vinho, vinho espumante. branco. Isso. Por aí. Já estamos aqui com o nosso prato principal, uma massa. Nós escolhemos até como sugestão, nós recebemos sugestão da Cantina Vó Regina, maravilhosa, essa massa artesanal. Mamma mia! Que bono! Que bom! É uma massa artesanal com molho pomodoro. Nós escolhemos essa massa simples, com molho simples, pra mostrar pra você Justamente. que a gente não precisa de uma mesa posta com comida chique, com vinhos caríssimos. Não, a gente pode harmonizar, a gente pode viver o melhor da vida com o básico, com o simples, né, Carol? Nada mais elegante do que a simplicidade. É isso. Uma pasta com molho vermelho, né? Uma massa e um queijo. Então, com certeza, harmoniza. Exatamente. Usando a palavra do vinho, do universo do vinho, harmoniza. É isso que harmoniza. É essa verdade do nosso dia a dia.
E eu trouxe uma outra uva aqui, ó, Rosso. Rosso. Também il Pulmo, italiano, do sul da Itália. A vinícola se chama San Marzano. São vários nomes aqui no rótulo. Mas aqui é um blend de uvas tintas. E para isso, para resumir isso, eles colocam rosso. A palavra rosso, né, no som falando em português, significa vermelho. Então são 3 uvas aqui, cada uva com a sua particularidade, mas todas elas da cor vermelha, que a gente chama de uvas tintas. E isso traz um resultado no paladar. Verdade. Que você vai me dizer. Olha só, eu deixei a outra taça justamente para você ver que as cores são próximas, mas elas se diferenciam muito quando ela expressa o seu aroma, porque o aroma é outro. Então aqui nós temos um vinho Saúde, Lê. Vamos ensinar para elas o que eu te ensinei aqui nos bastidores? Vamos nos bastidores. Ó, Saúde e prosperidade. Uma giradinha. Isso, olhadinha, giradinha. Olhadinha, giradinha. Sente e prova. Você sentiu menos estrutura, ele chega a ser mais leve, não é? Mais leve. Por quê? Porém intenso. Porém intenso. Ele é um vinho também com personalidade, mas você vê ele tem menos estrutura, ó. O outro ele tinha mais estrutura. Sim, você vê? é verdade. Menos aqui, ó. Nós temos 2 vinhos com completamente estruturas diferentes. Teoricamente, o mais leve geralmente é servido antes. Isso que eu ia te perguntar. Mas, o que eu pensei? Massa sem carne. Massa, molho de tomate e queijo. É leve. É um prato leve. Sim. Então, se a gente tem estrutura, a gente perde algum sabor delicado. E por isso que eu trouxe o inverso, mostrando que toda regra pode ser quebrada. Ai, parece até que ela entende um pouquinho de vinho, Um né, pouquinho. gente? Eu tenho muito pra aprender, de verdade. Ai. Esse universo é assim. Quando você pensa que você sabe, você descobre que falta muita coisa pra você saber. E é isso que E é uma delícia, porque nós estamos aprendendo o tempo todo. Exatamente. Vamos lá? Vamos. Olha, sirva-se com o parmesão. Deixa eu pegar aqui. Com uma masita mesmo. Eu ia pegar, né? A gente fica envergonhado, tá vendo? Italiano, Mas Itália é assim, vida gente, real. Ó, é Ó, assim, é ó. assim, é assim. É isso mesmo. Tem ó, e o óleo novo, tá aí o azeite, se Vamos. quiser adicionar. Gente, olha aqui, ralamos, E compramos agora- a peça, o pedacinho, né, desse parmesão e ralamos. Agora, né, eu vou fazer como Itália, então. Colher, Sim. garfo. E a gente faz assim, ó. Exato. A colher, ela serve de apoio pra você Fazer a bolinha, fazer, né, né? enrolar a pasta pra poder comer com mais tranquilidade, mas todos os ingredientes juntos. Não perder. Não Olha perder. só como fica mais fácil, É gente. muito mais fácil. Eu Olha gosto aqui, de ó. dar uma viradinha. Hã? Eu gosto de dar uma viradinha assim com a colher, mas isso aí É de é pessoa. de cada um. É, o meu tá E aí você coloca mesmo na boca, com gosto, pra poder, que eu tô com medo de fazer arte, mas é isso mesmo, ó. A arte é essa. Le Fiore, Gran Cru, Carol Bose e Cantina Val Regina. Não tem como ser diferente, porque não tá Merece um errado. brinde. Fiz harmonia. Ok. Aê, Aê! já aprendi. Aprendeu, gostei. Muito bom. Olha como a pasta é delicada. Nossa, eu não conhecia. Parabéns, vó Regina. Cantina Val Regina. Cantina vó Regina. Maravilhosa. Regina, rainha. É? Sim. Bom demais. Muito bom, muito delicada, muito fresca, né? Gente, Carol, você sabe o que eu queria? Nós estávamos conversando nos bastidores. sim. E a Carol me contou que a vida dela é muito corrida, muito disputada, né, gente? Uma sommelier dessa, maravilhosa. O esposo também trabalha muito. E ela estava me contando sobre a rotina, como Sim. que eles fazem para se encontrarem. Afinal, a mesa é um móvel, um dos móveis mais importantes da casa, da sua, da minha e da dela. Carol, conta qual a estratégia que você tomou, que você tem feito na sua casa para sentar-se junto com o seu esposo. Na verdade, a correria, cada um tem o seu contexto, né? Então, nós, enquanto mulheres, nós precisamos pensar em nós, enquanto cuidado mesmo, cuidado da mente, do físico. Eu preciso dedicar um tempo pro meu esposo, né? Eu tô falando eu, mas nós, mulheres. Nós. Eu tenho a minha filha de 3 anos, eu sou uma neta participativa, e, enfim, eu tenho uma casa que precisa do meu cuidado, e tantas outras coisas, e também trabalho. Também trabalho. Mas tudo isso eu preciso encaixar em menos horas de trabalho do que a maioria dos homens. Porque o meu esposo, por exemplo, ele tem mais horas de trabalho.
E aí eu penso, não é porque ele tem mais horas de trabalho que a hora que ele chegar eu vou estar cansada. Ele que se vire. De fato vou, ele que se vire. Não, porque a gente sabe que se a gente pensar assim, o casamento ele não se sustenta. E eu tô falando do meu, mas eu acredito que o de todo mundo. Então eu precisei encontrar uma estratégia para que a gente mantivesse o diálogo, o nosso momento. Então quando ele chega Olho a olho. olho a olho. Porque esse isso. momento você poderia, ela já vai contar como vai ser, como é. Mas esse momento você poderia ter em qualquer lugar, inclusive na cama. Sim, poderia, mas eu sempre escolho uma boa bebida. Um vinho, ele gosta muito de vinho, ele também faz parte desse universo. Então, né, meu sócio de vida, meu companheiro. E sempre com uma bebida gostosa, tomar um vinho junto, mesmo que eu não jante com ele, mas eu tô comendo alguma coisa com ele, pra ele me ter perto e eu também tê-lo perto de mim. E conversar sobre nós, né, mas não uma conversa pesada, uma conversa gostosa. E quando você precisar de uma conversa que você já sabe que vai ser pesada, primeira coisa, escolhe um bom vinho. E o bom vinho, já vou deixar aqui, ó, isso tem que ser regra pra tua vida. É uma regra que eu criei. O bom vinho tem que encaixar no paladar de vocês, paladar e no bolso. E no bolso. É. Então, se ele gosta Porque é de vida vinho real. suave, porque é vida Vida real. real, né? gente. E eu insisto no vinho suave porque é o que todo mundo fala, vinho suave não é bom. Se nesse caso, do que eu tô te falando, ele gosta de vinho suave, compra um vinho suave, sirva ele e fala, olha que eu provei. Se couber ali no assunto, eu assisti o vídeo da Lifiore, eu aprendi que a gente sentindo, girando a taça, enfim, fale qualquer coisa. É o famoso quebra-gelo. Você quebra aquela tensão, aquele gelo, e você passa a ter uma conversa mais gostosa. E as resoluções dos problemas ficam mais gostosas. Então você, quando seu esposo chega, que horas mais ou menos ele chega? Olha, diariamente? nunca antes das 9. Ou seja, a mulher já tá no nível hard, ou cansada, ou estressada, alguma coisa. Então a gente precisa ter sabedoria pra segurar tudo isso e fazer alguma coisa que desestressa. O vinho pra mim é uma terapia, ele me desestressa. Então primeiro eu me desestresso pra depois receber alguém e desestressar também. E aí ele janta, vocês tomam um vinho, conversam. Sim. À mesa. A mesa, nossa, mas você serve todo dia? Não, tem dia que eu estresse também. Mas essa estratégia eu aplico na maioria dos dias e tem dado muito certo. Esse ano nós vamos completar 16 anos de casado. Então tem dado certo. Com filho e sem filho, porque eu também fazia isso. Sem filho, nós tínhamos mais tempo à mesa. Mas tinha conversas pra afinar ali, né? Aparar as arestas. E sempre que eu tinha uma conversa que eu falava, vai dar B.O. Abre o vinho. É isso, Leila. Carol, muito obrigada. Prosperidade. Opa, Prosperidade não necessariamente financeira. Claro, em tudo. Mas em tudo, porque a prosperidade na mente, na saúde, nos Relacionamento. aprendizados, nos relacionamentos, o dinheiro vem como Exatamente. consequência. Então, saúde e prosperidade. Esse foi mais um vídeo do nosso canal com a maravilhosa Carol Bose, sommelier, super entendida, conhecedora dos vinhos. Carol, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a você pelo convite, foi um prazer estar aqui. À mesa com você. Exatamente, a mesa, sempre a mesa. São as melhores conversas, é o melhor relacionamento. Um brinde. Um brinde. Vamos ver se você Saúde, prosperidade. Até o próximo vídeo.